você chegou, hoje eu vou falar de alguns hábitos que os brasileiros têm e nós achamos estranhos. Sim, existem hábitos que os brasileiros têm e nós achamos estranhos. Aqui em Moçambique, nós achamos estranhos. É isso mesmo que vocês ouviram nesse vídeo. Vamos todos ver o que a gente acha estranho neste vídeo. Vamos a E isso. hoje eu vou contar tudo pra vocês, então não saia daí. Deixa-me estranho. É uma apresentação. Oi, malta, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ferdelícia, africana, moçambicana de vocês. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Exatamente. Também aproveite e se inscrever aí no canal e, se for possível, também compartilhe com teus amigos, familiares por aí. E não se esqueça de deixar um like e comentário. Eu vou ler todos os vocês comentários com muito carinho. Hoje, como eu disse pra vocês, vamos falar de alguns hábitos e costumes que os brasileiros têm e que nós achamos estranho. Não vou falar que todos já acham estranho, mas no meu ponto de vista, que eu achei estranho do início quando eu cheguei aqui no Brasil. O primeiro hábito é acharem que... Fiquem atentos porque já queremos falar do primeiro hábito, não é isso? É verdade. E no vídeo ela disse bem o que ela acha estranho, não colocou num sentido geral de todos os moçambicanos, para não haver confusão. Sim. E claro, nós vamos reagir e depois vamos deixar o nosso ponto de vista, se achamos estranho também ou não. Sim. Que todo mundo que vem pra cá no Brasil não sabe falar português. Sim, muitos brasileiros acham que quem vem de fora não sabe falar português. Muitas pessoas vinham se dirigindo para conversar comigo com gestos e achar que eu não entendo ou não sei falar. Você fala-lhes português, você lhe entende português, você lhe entende o que eu estou lhe falando, você lhe entende português. Acham que nós que viemos de fora a gente não sabe falar português. Claro, existem pessoas que vêm aqui no Brasil e não sabem falar português, mas nem todos que vêm pra cá não sabem falar português. Primeiro hábito que ela disse, de que sempre que um moçambicano ou um africano viaja para o Brasil, aí os brasileiros eles pensam que nós da África não sabemos falar português. Isso eu acho que eu concordo. É uma das coisas que, mesmo eu, quando converso com alguns brasileiros, né, no Instagram, aí pensam que, cara, tu fala em português? Aí eu digo sim, eu falo. Aí admiram aqui, como assim vocês falam português? Aí eu tenho que explicar que nós fomos colonializados pelos portugueses e muitas coisas. Eu confirmo este hábito ou costume dos brasileiros. É verdade. Você fala português? Você consegue entender o que eu estou a falar? Muito bom! Você fala português então, né? Legal que você fala. Aqui no Brasil, muitas pessoas confundem achando que nós não falamos português. Mas nós falamos português. Nem todos, alguns falam português. Então, antes de você fazer esse gesto, pode falar espanhol para tentar nos entender. Então, pergunta se nós falamos português ou não. O segundo hábito que os brasileiros têm é de abraços. Os brasileiros gostam de abraçar. Uau! Abraço! Os brasileiros, sinceramente, eles gostam de abraçar. Abraço mesmo normalmente é comum lá no Brasil, não é isso? Sim, é muito verdade. E eu confirmo este hábito ou costume dos brasileiros. É verdade. Mas nem todas as culturas têm esse hábito de abraçar. Por exemplo, a gente sempre cresceu saudando as pessoas com a mão. Claro, a gente tem também um hábito que os brasileiros têm de a gente dar os beijinhos também para os nossos filhos, para as pessoas mais velhas. Também nós estamos saudando. Mas aqui no Brasil, o abraço é algo mais diferenciado. Aqui em Moçambique mesmo, por exemplo, você abraçar ou tua irmã, você é um homem, pessoas vão pensar, acham, vocês estão namorando juntos quando são irmãos, né? É um costume só do Brasil. Aqui em Moçambique é muito complicado mesmo. É verdade. E na maior parte, quando um moçambicano abraça, ou, por exemplo, irmãos, né? Um homem e uma mulher abraçam em si ou dão um beijinho na bochecha, aí as pessoas acabam confundindo. Ou vocês têm um caso de namoro, ou uma coisa assim. É meio que estranho. Claro que em algumas famílias, têm tido estes hábitos, né, de dar este gesto de carinho, mas eu diria 99% dos moçambicanos não fazem isso porque achamos errado. Isto só serve para namorados ou casados, apenas isto. Exatamente. Vamos
que os brasileiros têm. Os brasileiros amam se abraçar. Gente, não importa se é homem ou mulher, todo mundo. Então, esse é um hábito que os brasileiros têm. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu olhando as pessoas, povo mais carismática, né? Tipo, gostam de abraçar. Nossa, tem homens, que legal, né? Que legal. Sim. E outra coisa, aqui em Moçambique nós crescemos sem abraçar os nossos pais, as nossas mães, né? Não sei quando éramos crianças se abraçar, mas depois de crescer não houve mais aqueles abraços, beijinhos, como que se faz lá no Brasil. É muito diferente aqui mesmo em Moçambique e do Brasil. Tem muita diferença. E eu acho que se eu viajar para o Brasil, alguém quiser me abraçar, eu vou achar muito estranho. Acho que eu vou recusar, porque eu cresci sem nenhum abraço, sem... Assim, eu digo abraço esse, né, que segundo a moça está explicando. Exatamente. Que é abraço aqui, abraço aí, essas coisas assim. Então, caso eu embarque para o Brasil, aí eu receber uns beijinhos na bochecha, mano, eu vou considerar a pessoa como se fosse a minha namorada, porque eu vou achar mesmo estranho. Muito. Isso mesmo. Os brasileiros é que eles têm um hábito de se abraçar, né? Na África, Moçambique, a gente, pra saudar alguém, a gente sempre dá a mão. Então, a gente, poucas vezes, a gente dá abraço. Quando tá morrendo de saudade, ou são pessoas muito próximas. Mas aqui no Brasil, é muito comum as pessoas, em qualquer lugar, as pessoas se abraçarem. E mais um hábito ou um costume que eu acho muito diferente, muito peculiar dos brasileiros. O terceiro hábito que os brasileiros têm é a questão de como lidar com as pessoas adultas, com os professores. Vou dar um exemplo muito simples. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estudo, eu faço uma faculdade aqui, e quando eu cheguei na sala de aula, eu percebi que os alunos, que eles tiram o professor, que não é muito formal, igual nós lá na África, que nós colocamos o professor numa posição social muito elevada, até a forma como tu fala, até a forma que tu pergunta, até a forma como você se comunica, tudo respira respeito. Então, aqui no Brasil, não. Os alunos, eles conseguem olhar o professor, se ele não gostou, ele vai dizer, a senhora, eu não gostei do que a senhora fez. A senhora exagerou. Gente, não pode. Exatamente, esse é o costume do Brasil. Exatamente, aqui em Moçambique nós usamos tudo com respeito, temos respeito com professores, falar muito bem, se você tem uma pergunta, falar muito bem, mas é isso que está a falar essa nossa irmã que lá no Brasil, as pessoas ou os alunos falam mesmo cara a cara, à vontade com o professor, quase nem que nem um amigo, né? É verdade. E é interessante o que ela estava dizendo, que um aluno pode dizer a uma professora, a um professor que eu não gostei de ti, ou eu te odeio, essas coisas, e sair da turma se não gostou mesmo. Exatamente. Enquanto aqui em Moçambique, mano, se tu ousa dizer a um professor que eu não gosto de ti, ou ele coloca uma falta, ou ele te faz você perder uma avaliação, ou te faz reprovar mesmo. Ou por conta de uma coisa simples. Então, exatamente. Aqui, gostou do professor, não gostou, é tudo a mesma coisa. Tu só tens que aguentar e acabar dentro do coração. Do coração, exatamente, sim. Vamos ouvir por aí. Eu não gostei que eles conseguem discutir com o professor na sala de aula. Tipo, uma discussão saudável, né? Tipo, não, nós não temos esse costume, então isso foi um costume muito estranho que eu vi nos brasileiros. Não tem muito isso de chamar o professor com tanta convivência, eles chamam do seu próprio nome. Eu achava isso muito estranho, porque pra mim, sempre o professor tem que ter aquela posição. É uma coisa também impossível. Aqui em Moçambique, chamar em nome do professor com o próprio nome mesmo. Não falar, senhor professor Mateus, senhor professor Sérgio. Então, fazer de chamar mesmo Mateus, enquanto é o professor. Aqui em Moçambique não existe esse tipo de costume. Não existe mesmo. É verdade. Aqui a gente sempre coloca o senhor em primeiro, depois professor e o nome da pessoa. Exatamente. Se for, por exemplo, ele Mateus, aí a gente diz senhor, professor Mateus. É assim como a gente chama. Num nível superior, com respeito, porque, primeiro, a pessoa não é da nossa idade e carrega uma responsabilidade maior que a nossa. Ele veio para nos dar aula e a gente sempre respeita o professor. Então, o nível do respeito aqui é maior. Exatamente, vamos. São de professor, toda reverência e respeito. Mas aqui no Brasil, as pessoas não têm esse hábito e tratam o professor de igual para igual. O quarto hábito que os brasileiros têm, que a gente acha estranho, é beijos. Sim, os brasileiros gostam muito de se beijar. Sim, é isso mesmo. Uau! Os brasileiros gostam muito de se beijar. Aqui em Moçambique é uma coisa que dá vergonha. Eu acredito que aqui em Moçambique, se vocês ou são namoradas, os namorados, parar no caminho assim, não é possível. Ou pessoas estão passando, vocês se beijar. Você tem que esperar
todas as pessoas passarem um lugar livre para vocês conseguirem se beijarem quando vocês estão namorando. É verdade. Aqui, se você quer beijar na rua, sozinho você fica envergonhado. Primeiro, se está passando as pessoas nas ruas, o que Exatamente. você tem que fazer primeiro é parar, deixar as pessoas passarem, depois beijar. Beijar. Aqui, isso de beijo também é algo um pouco complicado para nós. É complicado mesmo. E eu acho estranho também, porque os brasileiros, mesmo na rua, em qualquer lugar, estão dando beijo. Estão dando beijo, exatamente. Eu acho esse costume meio que estranho, né? Porque nós não estamos acostumados com essas coisas de ficar dando beijo na boca, na rua. Somos namorados aí na rua, dando beijo. Aí Por aí. Então, diferente. vamos ouvir aí. Você ouviu? Se beijar. O que tem isso de estranho? Se beijar é normal. Por que não? A gente se beija, é normal. Sim, os brasileiros não têm tempo, nem espaço, nem lugar para se beijar. Você pode estar no ônibus, você vai ver um casalzinho se beijando. Casalzinho se beijando. Você tá na igreja, uns beijinhos. Você tá na rua. Uau, os brasileiros são pessoas muito corajosas que aqui nós moçambicanos não aguentamos. Onde você vai se beijar na igreja, no ônibus. É uma coisa muito difícil aqui em Moçambique nós conseguir esse tipo de coisa. Porque nesse beijar em frente aos pais, isso é algo muito estranho, esse Muito costume para estranho nós, mesmo, não é? sim. Acho que só é possível beijar no dia do casamento. Exatamente, Não é? sim. Num casamento, quando chega aquele momento de beijo, é quando se beija em frente dos pais. Então, simplesmente porque os pais estão ali sentados ou no ônibus, em qualquer lugar, dando um beijo. Aí as pessoas nas ruas acabam zoando primeiro. Exatamente, nunca E estou vocês, por os aí. namorados ali, também se sentem um pouco mal. Aqui Muito mal, isso Muito mal. é muito diferenciado. Muito mesmo. Com uns beijinhos. Eles não têm essa coisa de tipo, ai, tô com pai, ai, tô com mãe, ai, tô na rua, ai, tô no ônibus. Não. Eles se beijam em qualquer lugar. Então, este é o vídeo, família, que nós reagimos os hábitos do Brasil, que aqui em Moçambique nós achamos estranhos. E eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham também dos vossos hábitos. Dar Exatamente. beijinhos em frente aos pais, Aos pais. no ônibus, na rua, falar alto com o professor, com os pais, ou chamar o professor por nome mesmo. Deixa aqui nos comentários e não esqueçam sempre de deixar aquele like, comentar, compartilhar o vídeo, porque é assim como vocês podem sempre nos ajudar a crescer. A não é? crescer, exatamente. Nós realmente precisamos do vosso apoio. Então, contamos com vocês, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Tchau, família. Tchau, tchau.